Essa história aconteceu comigo e com a minha família, quando eu ainda era criança. É difícil lembrar de tudo, mas tem coisas que nunca saem da memória. E essa com certeza me marcou para sempre. Meu pai alugou uma casinha de madeira bem simples, que ficava em um sítio antigo no interior de Santa Catarina. O aluguel era barato, e como a gente não tinha muito dinheiro na época, foi o que conseguimos. Morávamos só nós três, meu pai, minha mãe e eu, ainda pequeno, sem irmãos. A casinha ficava na beira de uma lagoa. O lugar era bonito, mas ao mesmo tempo tinha um ar estranho, silencioso demais, como se o tempo ali andasse mais devagar. Era um lugar remoto, isolado, não havia vizinhos em um raio de 5 quilômetros, só mato para todo lado. A estrada geral, que passava na frente do sítio, era de terra. No caminho de entrada, antes da porteira, havia um riacho, com uma pequena queda d'água, e uma ponte velha de madeira, que a gente atravessava para chegar. Ao redor da casa havia um pasto raso, e atrás dela um bambuzal denso. Logo depois do bambuzal, um pequeno riacho cortava a mata. Era ali que a gente pescava nos fins de semana, quando meu pai estava em casa. Do outro lado da estrada, em frente ao sítio, havia um antigo pomar, totalmente abandonado. Os pés de laranja, tangerina, goiaba e abacate estavam todos secos, pareciam mortos, como se a terra estivesse doente ou envenenada. Mas bem no meio daquele cenário seco e sombrio, havia um único pé de limão, enorme, com folhas verdes brilhantes, o maior que eu já vi na vida. Era como se aquela árvore sugasse a energia de tudo ao redor. Até o mato ali perto estava seco. Só o limoeiro parecia cheio de vida. Com o tempo, minha mãe começou a ficar assustada naquele lugar. Durante a semana, meu pai ficava fora, trabalhando numa pedreira próxima. Ele só voltava no sábado e partia de novo na segunda de manhã. Minha mãe ficava sozinha, comigo a semana inteira, e aquilo estava afetando o emocional dela. O silêncio do mato, os sons estranhos à noite, o isolamento, tudo isso fazia ela se sentir observada. Lembro que uma noite, enquanto eu fingia estar dormindo, ouvi ela cochichando com meu pai. João, eu não consigo mais morar aqui. Eu sinto que sou observada. Já ouvi várias vezes o choro de uma criança vindo lá do pomar. Meu pai respondeu, tentando acalmá-la. Sandra, é só a sua imaginação. Não tem ninguém lá. Os últimos moradores já foram embora há mais de 40 anos. Até a casa deles já caiu. Só sobrou os pilares de pedra. Eu me lembro bem desses pilares. Eram 4 blocos de pedra, no interior do velho pomar, cobertos de musgo e mato, um resto do que um dia foi uma casa. Meu pai tentava tranquilizá-la, mas ele também se preocupava. Dizia que entendia o medo dela, principalmente por estarmos tão isolados. Se algo acontecesse, não tinha ninguém por perto, e ele mesmo pensava em mudar, mas por outros motivos. Pela segurança, por estarmos sozinhos demais. Só pedia que minha mãe tivesse um pouco de paciência, que juntaria dinheiro e assim que desse a gente se mudaria para mais perto da vila. Pediu que ela não contasse nada, não comentasse comigo, para não me assustar. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Numa madrugada fria de maio, minha mãe acordou e percebeu que eu não estava mais ao seu lado na cama. A porta da casa estava aberta, ela correu desesperada para fora e me viu caminhando em direção à lagoa, sozinho no escuro, como se estivesse sonâmbulo. Me pegou no colo e perguntou o que eu estava fazendo. E tudo o que eu disse foi: eu estava indo brincar com o menino. Eu estava molhado do sereno, tremendo de frio. Ela me enrolou num cobertor e me levou de volta para dentro, sem conseguir parar de chorar.
Depois daquela noite, ela nunca mais dormiu em paz. Passou a escutar o choro de uma criança quase todas as noites e sentia um peso estranho no ar. A névoa que subia da lagoa parecia cada vez mais densa, como se quisesse engolir a casa. O ambiente ficava cada vez mais pesado e assustador. Nos finais de semana, minha mãe só pedia ao meu pai para nos mudarmos. Ele continuava dizendo que faltava pouco para as férias de fim de ano e que passaria 15 dias com a gente. Nesse tempo procuraria uma nova casa. Mas o medo de minha mãe aumentou ainda mais, depois de um dia em que foi à vila fazer as compras do mês. Conversando com algumas mulheres, ela comentou, sem entrar em detalhes, que não estava conseguindo dormir e que ouvia sons estranhos no sítio. Uma mulher olhou feio e cutucou a outra, mandando ficar quieta, mas minha mãe insistiu e então contaram de forma sutil, quase com medo, uma história que circulava por aí. Diziam que há muitos anos morava uma mulher do outro lado da estrada, bem onde hoje é o pomar. Era uma mulher morena, muito bonita. O marido pedreiro foi trabalhar como empreiteira em outro estado e ficaria mais de um ano fora. Ela ficou sozinha. Nos 3 primeiros meses, manteve-se fiel, mas depois acabou se entregando a um fazendeiro da região e todos começaram a notar sua barriga crescendo. Achavam que ela largaria do marido, que teria criança e viveria com um novo companheiro, mas depois de 9 meses, a barriga simplesmente sumiu. A criança ninguém nunca viu. Alguns achavam que ela tinha dado a criança para adoção, mas era uma mulher reservada e ninguém teve coragem de perguntar. Quando o marido voltou, descobriu a traição e logo se separaram. A casa ficou abandonada. Quem tentava morar lá não durava muito. Diziam ouvir choros e vultos. Com o tempo a casa caiu e só restaram os 4 pilares de pedra. A história se espalhou e o lugar ganhou fama de mal-assombrado. Até a nossa casinha de madeira, que era alugada, já tinha sido ocupada por outras famílias, que também foram embora, sem explicar muito. Só diziam que ouviam choros à noite e não queriam mais ficar sozinhos naquele lugar. Minha mãe voltou da vila ainda mais apavorada, mas agora pelo menos sabia que não estava louca. No final do ano, quando meu pai finalmente pegou férias e ficou em casa, ele passou a ouvir também. Uma das noites, acordou com um choro e percebeu que não era imaginação. Ele, que sempre foi um homem lógico, cético, pegou a espingarda e a lanterna e foi em direção ao som. Atravessou a estrada e parou diante do pomar. O choro parecia vir do limoeiro. Um calafrio percorreu seu corpo. Ele se aproximou mais e percebeu que o som vinha de dentro do tronco, como se a árvore estivesse chorando como um bebê. Apavorado, ele voltou correndo para casa e contou tudo para minha mãe. Ela insistiu que ele procurasse o padre da vila. Na manhã seguinte, meu pai foi até a igreja. O padre, já muito idoso, ouviu tudo com atenção e disse que tinha uma ideia do que estava acontecendo. Contou que quando era jovem, ouviu a confissão de uma mulher atormentada. Ela havia traído o marido, engravidado de outro homem, e quando foi rejeitada, matou o próprio filho recém-nascido, enterrou a criança no pomar e plantou um pé de limão por cima da copa para disfarçar. Disse que voltaria outro dia para se confessar de verdade, mas nunca mais apareceu. O padre guardou o segredo por décadas, pois estava preso ao voto da confissão. E até aquele momento não sabia onde isso havia ocorrido. Meu pai levou o padre até o sítio. Juntos derrubaram o pé de limão e cavaram entre as raízes. E ali encontraram os ossinhos de um bebê. O padre os recolheu numa sacolinha, rezou uma prece e prometeu enterrá-los em solo sagrado. Depois disso, o choro nunca mais foi ouvido. Ficaram mais 2 semanas naquela casa, até encontrar outra na vila. Nós mudamos logo depois, mas essa história nunca saiu da minha mente. Até hoje, quando fecho os olhos,
Ainda vejo aquele pé de limão e ouço bem distante o choro abafado de uma criança que nunca teve paz.